O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar pedido da União para tributar material eletrônico que acompanha livros importados. O tema teve a repercussão geral reconhecida. A União contesta a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro, que entendeu, por maioria, não ser possível cobrar tributos de pequenas peças importadas acompanhando o material usado para curso prático de montagem de computadores. De acordo com a decisão, o que deve ser levado em conta é o curso e não as peças que acompanham o livro. Para a União, autora da ação, essa decisão fere a Constituição Federal porque a imunidade tributária foi ampliada para outros materiais não previstos na legislação. De acordo com o recurso, a peça eletrônica não faz parte do produto final pedagógico. Os ministros devem decidir se a importação de fascículos educativos acompanhados de componentes eletrônicos podem ser tributados. O relator é o ministro Marco Aurélio. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde. Como nós vimos na reportagem, esse caso é mais um daqueles sobre a possibilidade de tributar ou não a chamada imunidade tributária, é isso? É exatamente isso, Rafaela. É importante dizer para quem nos acompanha que essa imunidade tributária ela está prevista na Constituição Federal e, de certa forma, é uma limitação ao poder de tributar. Então, existe um dispositivo na Constituição que estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não podem instituir impostos em relação aos livros, periódicos, jornais e também no que diz respeito ao papel utilizado para a impressão desses periódicos, livros ou jornais. É o que se chama de imunidade tributária, que tem como objetivo a questão cultural, difundir a cultura, permitir a liberdade de expressão, a difusão das ideias e fomentar o próprio hábito de leitura entre a sociedade. Agora, quais as principais alegações nesse caso e o que a empresa questiona para não tributar? Alega, né, para não tributar no caso? Sim. A empresa, esse tudo começou com mandado de segurança, que foi impetrado na Justiça Federal. A empresa argumentou que esses componentes eletrônicos que acompanham os fascículos do curso, eles nada significam sozinhos. Então, eles não poderiam ser considerados em si para fins de tributação. Que o objetivo dos fascículos, daqueles livros que têm essas peças, essas pequenas peças incluídas, servem exatamente para... A finalidade é puramente didática e que não haveria nenhuma justificativa deles serem tributados de forma isolada. Já a Fazenda entende o contrário, entende que esse material ele não se engloba no conceito de livro, periódico ou jornal e, portanto, não estaria alcançado pela imunidade tributária prevista na Constituição Federal. A alfândega considerou que são materiais classificados como material eletrônico e, portanto, não estariam incluídos no conceito de imunidade tributária, poderiam ser tributados e, por essa razão, tributaram. Esse mandado de segurança, na primeira instância, ele foi indeferido, houve um recurso da empresa para o Tribunal Regional Federal em que mudou essa decisão e como houve a mudança da decisão no Tribunal Regional Federal, a União agora vem ao Supremo Tribunal Federal para saber sobre essa questão da tributação. Então, a grande discussão aqui é saber se no conceito de imunidade previsto na Constituição Federal, nesses materiais didáticos, quando eles vêm acompanhados de algum outro elemento, como nesse caso, componentes eletrônicos, esses componentes eletrônicos estão ou não incluídos nesse conceito de imunidade tributária. Agora, qual o argumento da União? A União quer reformar a decisão do Tribunal Regional Federal. O que ela argumenta para isso? Argumenta que esses componentes eletrônicos, eles não estão dentro do conceito de imunidade tributária. Para a União, a Constituição Federal, ela elencou de forma taxativa quais são as situações em que o Estado não pode tributar, quais são as situações que ficam imunes, que ficam blindados em relação à tributação dos Estados. Então, para a União, esses componentes eletrônicos, eles têm valor significativo e seria uma forma de você, se você não entender pela tributação, de acordo com a União, estaria dando brecha para que você introduzisse no mercado brasileiro elementos de microprocessadores, de computador, sem a devida tributação. Temos mais um caso hoje na pauta. Uma sociedade de advogados entrou com um recurso extraordinário no Supremo contra uma decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A decisão considerou nula a contratação sem licitação de um escritório de advogados por uma prefeitura.
O STJ entendeu que a contratação direta de uma sociedade de advogados pelo município de Itatiba, em São Paulo, violou a Lei 8.666 e caracterizou improbidade administrativa. Com isso, considerou nulo o contrato e aplicou multa de 10% do valor pago pelo município. Contra essa decisão, a Associação de Advogados trouxe o caso para o Supremo Tribunal Federal. Para a associação, a impossibilidade de contratação direta restringe a atuação da profissão. Os advogados argumentaram também que o contrato foi feito dentro da legalidade, já que a prestação de serviços advocatícios dispensa licitação e está entre as hipóteses em que não é possível competição. Os ministros devem decidir se houve ofensa à lei das licitações e se o ato caracterizou improbidade administrativa por parte da administração pública do município. O Ministério Público opinou pela constitucionalidade da contratação. Gisele, o que prevê a lei de licitações sobre a contratação direta? A Lei 8.666, ela traz uma hipótese específica em relação a serviços técnicos com notória especialização. Então, determinada atividade ou um determinado profissional em que é possível demonstrar a singularidade daquela atividade que deverá ser prestada à administração pública ou a notória especialização daquele profissional, são situações que a própria lei estabelece em que é possível a chamada inexigibilidade de licitação, ou seja, são casos em que a legislação prevê ser possível a contratação direta sem passar pela licitação. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nesses casos, é preciso ficar demonstrado exatamente essa singularidade na prestação do serviço. Eu preciso demonstrar que aquele serviço, que aquele profissional, ele tem algo excepcional, que ele tem algo especial, que impede, de alguma forma, a competitividade naquela matéria específica que seria objeto de necessidade da administração pública. E, por esta razão, afastaria, então, a necessidade de licitação. Então, a própria lei de licitações, ela estabelece situações em que, não sendo possível competir, fica inviável a licitação. São hipóteses que a própria lei denomina de inexigibilidade de licitação. Vimos agora 2 processos que podem ser julgados hoje à tarde, né? O que temos mais na pauta de julgamentos? A pauta hoje, ao todo, nós temos 6 processos. São todos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, mas o interessante, Rafaela, é que esses 6 recursos extraordinários podem impactar mais de 700 processos que estão em tramitação no Judiciário brasileiro. E por qual razão? Quando se tem a repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal ele seleciona aqueles casos que são os casos paradigmas, aqueles casos que serão efetivamente julgados pelo Supremo. Os demais que tratam do mesmo assunto, eles têm a tramitação interrompida e enquanto o Supremo não dá uma decisão final sobre o assunto, eles também ficam parados. Então, a partir do momento em que houver a decisão da Suprema Corte em relação a todos esses temas que estão previstos na pauta de hoje, haverá então a possibilidade desses processos serem julgados em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, embora nós tenhamos aí 6 recursos extraordinários na pauta, a repercussão desses julgamentos afetará mais de 700 casos espalhados pelo Judiciário brasileiro, segundo informações prestadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que é sempre positivo isso, sem dúvida, né? Com certeza.